Cara, se tem um problema nesse novo filme do Capitão América é que a Marvel quer forçar uma barra que não adianta, tá? O Sam Wilson nunca será o Steve Rogers. Não, e mais, um filme que cheio de refilmagens, fizeram aquelas exibições testes com notas baixíssimas. Claro que teria alguma coisa de errado aí. Não, isso sem contar aquele Hulk vermelho, né? Uma coisa ridícula, cara. Mais um filme da Marvel com efeitos especiais podres. Pois é, gente, se vocês vêm acompanhando aí as expectativas para Capitão América Admirável Mundo Novo, com certeza vocês já viram ou ouviram algumas críticas muito parecidas com essas que eu falei aqui. Acontece que a maioria delas rolaram antes do lançamento oficial do filme. Criou-se ali uma expectativa, já uma crítica pré-estabelecida do filme antes mesmo do que ele fosse lançado. E agora nós estamos aqui na semana de lançamento do último filme do Capitão América, que abre uma nova fase do universo Marvel, inclusive ali com umas modificações estruturais do estúdio, e resta a gente saber: será que essas críticas, um tanto quanto pessimistas, realmente têm algum fundamento? Será que essa galera tinha razão? Capitão América Admirável Mundo Novo abre a temporada 2025 do Marvel Studios, que passa por uma nova política de redução de conteúdo e maior foco em histórias fechadas que funcionem tanto de maneira independente quanto dentro de uma grande saga, como a do multiverso nesse caso. E sim, nós já assistimos o novo filme do Capitão e nesse vídeo vou fazer, como sempre, aquela análise honesta com vocês, tá? A gente vai falar dos pontos positivos, sim, tem bastante, mas também dos pontos negativos, porque aqui ninguém vai passar pano pra nada. Mas independente da nossa opinião, uma coisa é certa: esse filme planta uma sementinha e deixa várias portas abertas para algumas coisas muito legais que podem chegar aí no MCU. E eu quero começar pela história em si, pela composição do roteiro desse filme, que, como eu disse, né, como a gente falou aqui na abertura, ele faz parte dessa nova política de enxágue, digamos assim, do Marvel Studios. Inclusive o próprio Kevin Feige, em algumas entrevistas recentes, ele disse já que a Marvel está passando por algumas assim reformulações, tá? Eles estão repensando a maneira de produzir conteúdo, eles deram realmente uma enxugada na quantidade de projetos que foram anunciados, aquele calendário super turbulento, com um monte de datas já pré-estabelecidas. Vocês já devem ter percebido que a maioria delas caiu, algumas coisas foram canceladas ou pelo menos estão em aberto, porque a ideia é não fazer mais do que 3 filmes por ano e 2 ou 3 séries também. E o Capitão América, esse novo filme, ele entra já nessa reformulação, tá? Inclusive, esse filme ele tem uma coisa muito legal, que é também uma dessas novas metas do Marvel Studios, que é fazer histórias fechadas. Algo que acontecia muito nas fases 1 e 2 do MCU. Antes da gente ter realmente ali algo mais ativo na fase das Joias do Infinito, vocês devem lembrar que sempre havia o filme normal, né? Geralmente quando era um filme de origem de algum dos super-heróis, e no finalzinho a gente tinha uma ceninha pós-crédito que dava uma indicação de algo maior, ou uma aparição do Thanos, ou alguém mencionando alguma joia do infinito. E nessa nova saga do multiverso, um dos erros que a Marvel meio que cometeu no início da fase 4 e também da fase 5 é tentar já começar logo de cara com algo super grandioso, como se as coisas estivessem super conectadas ali, Loki, WandaVision, Doutor Estranho, e eles meio que se perderam nesse processo. Alguns filmes funcionam de maneira bem, né, de forma independente, como é o caso do próprio Shang-Chi, do Guardiões da Galáxia 3, e esse novo Capitão América, ele vai mais ou menos nesse sentido, tá? Logicamente, ele está inserido dentro da saga do multiverso, como a gente vai ver lá na cena pós-crédito, mas ele funciona de uma maneira, sim, bem independente, ele tem uma estrutura muito certinha de início, meio e fim, que mostra que realmente foi feito ali de uma maneira para ele funcionar bem estruturado. E uma das marcas sólidas para a construção desse roteiro é que ele aborda os primeiros 100 dias de mandato, né, de governo do novo presidente, né, agora presidente Ross, né, ex-general Ross, que é um personagem bem recorrente e famoso
na Marvel, principalmente no seu embate contra o Hulk, que agora está sendo aí interpretado pelo Harrison Ford. Então, o General Ross agora ele muda, né, esse status dele, não só o status como a aparência, inclusive eles dão uma justificativa lá no filme de por que ele está sem bigode agora, e esse novo General Ross, ele está tentando colocar os Estados Unidos também numa nova realidade para o MCU. E aí a gente tem ali mais ou menos uma pincelada de coisas que já haviam nesse contexto político do universo dos filmes, que ainda são os efeitos em relação ao blip do Thanos, aquela coisa de metade da população do mundo, né, e do universo, logicamente, desaparecer e retornarem do nada 6 anos depois, causando ali alguns conflitos. Afinal de contas, o mundo mudou, né? As pessoas que ficaram, que não sumiram, elas tiveram que se readaptar. Aí, de repente, você traz metade da população mundial de volta no estalar de dedos, é claro que isso ia ser complicado. Então, o filme ele aborda um pouquinho sobre isso, mas o plot central ali é a coisa do adamantio, porque finalmente a Marvel retorna àquela questão do Celestial que ficou ali brotando no meio do Oceano Índico, não é isso? Se eu não estou enganado? Sim, do Oceano Índico que a gente viu no filme dos Eternos. Então a Marvel realmente voltou nisso, não era nenhum segredo de que eles introduziriam a questão do adamantium, né, como se fosse um mineral extraído desse celestial petrificado. E isso meio que tem ali um contexto, né, de várias nações que estão disputando aquele espaço. França, Índia, Japão e Estados Unidos. Então tem um plot central que o General Ross está tentando fazer isso acontecer, e logicamente que existem vilões interessados ali em atrapalhar isso tudo, e o Capitão América para salvar o dia, né, ao mesmo tempo que ele tenta agir em apoio, em parceria ao governo dos Estados Unidos, ele também tem que ser independente, né, quando ele vê que o General Ross está perdendo, agora presidente Ross, eu preciso me acostumar com isso, está perdendo o controle das coisas, né? Eu achei legal que realmente tem essa pontuação política bem forte, bem enfática, tanto que o Ross cita Wakanda, né, que agora é a oportunidade de diversas nações terem acesso a um recurso que não é controlado por uma nação protecionista, né, isolada, fazendo uma forte referência mesmo a essa política protecionista de Wakanda em relação ao Vibranium. E por falar nessa coisa do Capitão América agindo com os Estados Unidos, é algo que é recorrente nas histórias do personagem, mesmo nos quadrinhos, às vezes que ele age sob a tutela ou em apoio, em concordância com o governo, mas geralmente acontece alguma coisa e o Capitão América precisa traçar caminhos independentes, né? Seja de maneira solo ou na liderança dos Vingadores. Isso já aconteceu inclusive com Steve Rogers, então tem algumas coisas que são citadas no filme, como por exemplo o Tratado de Sokovia, vocês devem lembrar, né? São efeitos de Vingadores 2, era de Ultron, que aconteceu todo aquele desastre, né? Sokovia foi destruída, e em Capitão América 3, Guerra Civil, o próprio Ross, né, na época General Ross, chega ali e força a assinatura do Tratado de Sokovia, que, em teoria, colocaria os Vingadores sob a tutela das Nações Unidas, que a gente sabe também que no contexto maior ficaria sob a tutela do governo dos Estados Unidos. Então aqui o Sam Wilson tem que começar a lidar com essas questões também, né? Inclusive ele é colocado contra a parede quando o Ross chega para ele e fala: e aí, você vai agir comigo ou não? Né? A gente vai ser parceiro ou não? Você vai estar sob a direção do governo dos Estados Unidos ou não? Então ele está o tempo todo sob essa questão dessa pressão política também. E uma coisa que é determinante para um bom filme de super-herói é você ter vilões, né? Vilão ou vilões bem construídos. E o filme acho que funciona nesse sentido também. A Sociedade da Serpente aqui ela é bem diferente lá dos quadrinhos, inclusive visualmente, porém ela funciona, né, ali sendo uma espécie de um grupo de mercenários profissionais. O coral do Giancarlo Esposito realmente é bem bacana, eu gosto que ele faz
Ele sempre pega o papel de vilão, assim, com aquela cara meio de nojento, cara. Funciona bacana nas cenas de ação, né? Ele que é um baita ator, isso é indiscutível. Então ele faz ali um intermédio durante o filme em diversos momentos. E o líder, que é o grande vilão por trás de tudo, né? Algo que também não é uma grande surpresa para quem vem acompanhando as notícias em relação ao filme, funciona muito bem como o vilão intelectual, né? O cara que não necessariamente vai estar ali para dar porrada, mas que vai construir todo o cenário para que os desafios aconteçam. Então, ter vilões bem estruturados, eu acho que foi um ponto bem acertado desse filme. E apesar da história trabalhar vários plots, né? A questão de você ter que realmente fundamentar um novo Capitão América, essa nova situação dos Estados Unidos no universo Marvel, introdução do Adamantium, novos vilões. Ele tem diversos pontos, mas ainda assim é um roteiro sem muitos furos, tá? Até pelo menos onde eu consegui enxergar assistindo o filme uma vez, eu não peguei assim nada muito fora da caixinha, né? Nada que realmente ficasse em aberto ou que desse margem para algumas teorias ou fosse considerados furos mesmo. Eu acho que é um roteiro bem escrito que funciona bem ali. Não tem assim grandes reviravoltas, né? Tudo que está ali meio que já era esperado, já foi apresentado nos trailers, inclusive, né? Não é nada assim que o espectador fica, o que está acontecendo, a não ser que você realmente coloque alguém ali para assistir que não acompanhe nada de notícia, de universo nerd, de cinema, de super-heróis, né? Se você pegar uma pessoa que talvez esteja por fora disso, ela ainda vai se surpreender com algumas coisas. Tá? Mas quem vem acompanhando viu que o roteiro não teve nada assim de revolucionário, porém ele funciona bem. Uma coisa que eu achei legal desse filme, e que algumas pessoas geralmente reclamam, né? É que, mas eu preciso ter assistido tudo para ver um filme da Marvel, uma série da Marvel. E, gente, a resposta é sempre a mesma, tá? Você não precisa ter acompanhado tudo, porém, se você é um fã, né? Se você acompanha todo o conteúdo do Marvel Studios, você sempre terá muito mais bagagem. Se aparecer um personagem ou for feita uma referência durante o filme, você vai saber exatamente do que eles estão falando. Então, é interessante você assistir tudo? É interessante. É obrigatório? Não necessariamente. Porém, Capitão América 4, ele se fundamenta em muitas questões do MCU. Tá? Uma delas, né, talvez uma das mais centrais aqui, é o que aconteceu lá em Eternos, como a gente falou, e a questão do surgimento da Ilha do Celestial, ou Ilha Celestial, como ela é chamada no filme. Temos também o filme do Hulk, de 2008, com Edward Norton, né, sendo muito referenciado, inclusive as cenas ali mostradas em alguns momentos, a batalha do Hulk contra o Abominável, né, a própria origem do líder, e como o General Ross manipulou toda a situação, porque vamos lembrar, né, em 2008, naquele Hulk, o grande vilão é o General Ross, né, ele que coloca lá como é que é o nome dele? O Blusky, né, que é o Abominável, é o General Ross que de maneira inconsequente transforma, né, ou pelo menos dá recursos para que aquele cara se transforme naquele monstro, né? É ele que pressiona o Bruce Banner o tempo todo, caça o Bruce Banner sem tentar dar uma chance do cara se redimir, se recuperar. Aquela coisa clássica das histórias do Hulk, né? Então é o General Ross caçando o Hulk a todo custo, né? Utilizando de meios legais e outros nem tanto para atingir o seu objetivo. Então muito do que acontece naquele Hulk de 2008 é fundamental para você entender essa história, assim como a questão dos super soldados, tá? A gente vê isso nos próprios filmes do Capitão América, da Viúva Negra, por que não, né? Já que temos uma Viúva Negra nesse filme, a questão de como elas são treinadas lá na Sala Vermelha, a participação especial do Bucky, tudo que a gente viu na série do Falcão e do Soldado Invernal. Então, sim, esse universo do MCU tá cheio de super soldados. Tá? Ou de projetos que simulem o projeto do super soldado de alguma maneira, né? Então essa coisa de meta-humanos ou humanos aprimorados continua sendo algo presente no MCU e é sempre citado nesse filme. E algo que é trazido à tona também, inclusive pelo próprio General Ross, seria a necessidade, né, de se criar, né, de se restabelecer a equipe dos Vingadores.
esse também será um dos plots do filme dos Thunderbolts, já que eles seriam ali uma equipe, né, pseudo-criada para ocupar essa brecha, esse espaço, esse vácuo deixado pelos Vingadores ali para agir como uma equipe, né, de proteção de grandes calamidades, né, de grandes desafios e ameaças. Só que é aquilo, né? Como você criar os Vingadores ou recriar os Vingadores de maneira orgânica? Já que a proposta do General Ross é fazer isso sob a tutela dos Estados Unidos, lógico. Mas a gente sabe que os Vingadores eles foram criados ali por uma cadência de eventos, né? Vamos lembrar da velha piada, do velho meme do Nick Fury chegando e perguntando, né? Você conhece o projeto Vingadores? Né, era uma coisa recorrente nos filmes lá da fase 1 do Marvel Studios, ainda há mais de 10 anos atrás. Então, isso foi sendo criado devagarzinho, a SHIELD estava ali tentando organizar essa equipe, temos ali uma pseudo-morte do Coulson, aquilo cria uma revolta nos heróis e eles passam a agir, teoricamente, de maneira própria, né? E, enfim, tudo é história, vocês conhecem essa história, não preciso contar aqui, mas ela é construída de maneira orgânica. Agora não, existe essa forçação para que os Vingadores se reúnem, né? Para que eles se reúnam de uma maneira talvez não natural, né? Isso me preocupa um pouco em relação ao futuro do MCU, como nós teremos uma nova equipe reunida, né? Quem será o elo? Né? Qual é o fator motivacional? A gente sabe que já foi anunciado 2 novos filmes dos Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas. Será que a gente vai precisar que apareça ali o Doutor Destino para fazer os heróis se reunirem de novo? Será que o Quarteto Fantástico vai ter alguma coisa em relação a isso? Será que o próprio Capitão América vai continuar com essa ideia e vai buscar, né, novos heróis e antigos Vingadores? Resta saber, a sementinha já foi plantada aqui nesse filme. Vamos falar um pouquinho dos personagens, e assim, eu queria começar destacando o Isaiah Bradley, interpretado pelo Carl Lumbly, que traz todo o tom dramático pro filme, tá? O cara tá muito bem naquele papel, ele consegue passar no olhar, nos gestos, tendo uma coisa meio apreensiva às vezes, todo o trauma, tudo que ele passou, né? Lembrando, quem não viu a série do Falcão e do Soldado Invernal, o Isaiah ele é introduzido lá, né? Um personagem que vem dos quadrinhos também, que ele estava ali entre aqueles experimentos, né, dos primeiros super soldados e um projeto muito obscuro que o governo dos Estados Unidos fez usando soldados negros como cobaias, né, e ele acaba agindo de maneira própria para salvar alguns amigos e por conta disso, né, por salvar colegas, né, que eram militares também, ele acaba sendo preso e fica numa solitária por anos. Os Estados Unidos meio que colocam aquilo debaixo, né, completamente lá do tapete, tiram o cara de jogada e agora nesse filme usam ele como bode expiatório para uma outra coisa. Pô, é um cara que sofre pra cacete, né? A história do Isaiah é realmente muito triste, cara, muito comovente e assim, acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, ele não se corrompe. Porque seria basicamente assim, um ótimo pretexto para a criação de um novo vilão, né? Do cara que foi o soldado usado pelo governo e aí ele acaba ficando doidão pelas injustiças que ele sofre, pela violência que ele sofre e se volta contra o Estado. Seria a história perfeita, não é? Para um super vilão. Só que não, cara, em nenhum momento ele faz isso, né? Ele continua confiando no Sam, ele inclusive se preocupa com o Sam, tá visitando ele lá na cadeia, porque aquilo pode manchar a imagem do Capitão América. Não necessariamente do Sam, mas da imagem do Capitão América. O Isaiah respeita muito isso, esse legado do personagem, né? Seja o Sam, seja o Steve Rogers, seja lá quem segure o escudo, o Isaiah entende que o Capitão é um símbolo importante. Então ele se preocupa em não manchar aquilo mesmo, que isso prejudique a própria situação dele, que está preso ali, já condenado à morte. Então, sabe, cara, é um personagem fantástico, cara. Ó, bato palmas, porque realmente trouxe um tom de drama que funcionou muito bem, de maneira emotiva ali, que te envolve em cada cena. Temos o Danny Ramirez, que faz o Joaquim Torres, o novo Falcão, que ele me lembrou um pouco a Shuri, no sentido de que foi um protagonista elevado a protagonista de luxo, né? Vamos lembrar que a Shuri fazia ali meio que a mente científica que apoiava
o Pantera Negra, né? E depois ela mesma foi elevada a Pantera Negra. Aqui nós temos o Joaquim Torres, que lá na série do Falcão e do Soldado Invernal dava aquele apoio logístico e tecnológico pro até então Falcão, né? E depois Capitão América, e agora ele mesmo está se tornando o Falcão. Ah, Thiago, mas isso acontece lá nos quadrinhos, a Marvel não está inventando nada. Sim, ok, a questão não é essa. A questão é que eu não sei se ele funcionou tanto como o Falcão, tá? Eu acho que ele funciona muito mais com esse apoio tecnológico do que necessariamente ali em campo, em combate com o Falcão. Não sei se ele fez tanta diferença assim, tá? Mas, né, ainda assim o personagem está lá, ele é meio que o alívio cômico em alguns momentos, ele traz uma certa leveza em algumas cenas, apesar de eu achar que algumas piadas estavam fora de timing. Não necessariamente piadas ruins, tá? Mas é que, assim, o filme ele tava indo numa direção e aí o cara mete uma piadinha ali e você fala, pô, sabe, nem precisava, né? Mas, ok, vamos esperar aí o que esse personagem pode trazer pra gente no futuro. O líder, como nós já citamos aqui, que é um personagem muito interessante, tá? Realmente ele veio da maneira como eu imaginava. Eu gostei do visual dele, ele não tem aquela cabeçorra imensa como é nos quadrinhos, mas esteticamente ficou bem interessante, apesar dos efeitos em alguns momentos não estarem bacanas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que funcionou bem. E ele faz uma coisa aqui que a Marvel não consegue acertar muito em filmes anteriores, que é a questão do vilão intelectual, como a gente disse no início do vídeo, tá? Daquele vilão que não vai pra porrada. Nós já tivemos alguma coisa assim semelhante em filmes anteriores, como é o caso do Homem de Ferro 3, né, que tem aquela tentativa de você fazer o vilão intelectual e no final o cara virou ali um tocha humana sendo na porrada com o Homem de Ferro, né? Mas isso acontece em outros filmes também, a Marvel nem sempre consegue segurar isso. Aqui eu acho que foi bem, e é um vilão que ele pode agir em diversos campos, em diversas áreas, né, para outros personagens também, inclusive o próprio Hulk, né? Como eu queria, cara, ter um Hulk melhor estabelecido, não esse Hulk encostado aí que tá no MCU só fazendo apariçãozinha, sabe? Enfim, não vale muito a pena a gente entrar nisso, mas o líder é um ótimo vilão que eu acho que chega para ficar no MCU e tem muito potencial. Tivemos a Sabra, que não é bem a Sabra, né? No filme ela é meio que chamada de uma viúva vermelha, né? Já que ela tem treinamento lá na Sala Vermelha, mas apesar de não exercer mais, não existir mais a organização em si, e que foi integrada ali nas forças de segurança e inteligência do presidente Ross, tá? Ela começa meio que como uma antagonista do Sam e da metade do filme pra frente ela some também, já não faz nenhuma diferença. Esperava um pouco mais de participação do personagem e, bom, se a gente for pensar também, a Marvel deve ter dado uma escondida nela, porque tem aquela questão e aí é uma ideia, tá, gente? É um pensamento meu. Nada sobre isso foi dito oficialmente. Mas lembrando que a Sabra, nos quadrinhos, ela é a super-heroína israelense. Né? Ela que foi ex-agente do Mossad no original, e depois vai agir ali com o Capitão América, com o Justiceiro, com a SHIELD, né? E tem sempre essa coisa muito focada de que ela é uma personagem israelense. A gente sabe que no quadro geopolítico atual do mundo, né, tem esse conflito envolvendo Israel e tudo mais. Então eu acredito que talvez a Marvel queira se poupar, né, de alguma comparação, de algum apontamento, de alguma coisa. E aí mudaram totalmente a personagem. Então acabou ficando só ali uma super agente, né, que não fede nem cheira. E partindo para os dois personagens principais que dominam todo o filme, que é o Capitão América e o presidente Ross. E cara, como eu fiquei feliz de ver o Harrison Ford fazendo o Ross, tá? Porque o Harrison Ford já tem uma coisa que é bem recorrente nos últimos trabalhos dele, principalmente se a gente for pegar Star Wars e Indiana Jones, é que a gente nota que ele tá cansado, tá? E eu não digo isso em relação a fazer aqui um etarismo, né? Dizer que ele tá velho para fazer essas coisas. Não, não é isso, apesar de realmente ele estar um coroa. Mas o que eu tô falando é que você vê que ele não tá mais com saco. Você sente isso, até nas entrevistas que ele dá,
Você sente que ele já não tem mais saco para certas coisas, para certos papéis, né? Essas coisas assim com muitos efeitos especiais. Você vê que ele não curte muito, ele ainda é um ator da velha guarda, né? Que gosta realmente de botar a mão na massa o máximo possível. E eu pensei que ele fosse fazer esse filme meio que de má vontade. Recentemente ele deu uma entrevista dizendo que ele aceitou o papel, né? Ele aceitou o contrato da Marvel Studios sem ler roteiro, sem ler nada, pelo simples fato de que outros colegas dele terem feito e se divertido. Ele pensou, por que não? Né? Então, se isso realmente é verdade, foi uma ótima aposta, e há muito tempo eu não via o Harrison Ford se divertindo assim com esses papéis. Tá? E ele realmente comprou a ideia. Você vê que ele está realmente empenhado ali a todo momento em passar uma credibilidade pro General Ross. Não parece o Harrison Ford de Indiana Jones, de episódio 7 de Star Wars. Não, aqui ele está realmente com vontade. Cara, eu gostei demais e quero ver mais, né, desse Ross aí, dessa nova pegada que o Harrison Ford trouxe no MCU. E o Sam Wilson, ele tá naquela coisa de que ele tem sempre um discurso de que, olha, eu entendo que eu não sou o Steve Rogers, que eu carrego um grande legado, uma grande responsabilidade, mas eu vou dar o melhor de mim. Né? É como se fosse a própria Marvel, num exercício de metalinguagem, deixando claro isso para o público. Olha, gente, esse aqui não é o Steve Rogers, e tá tudo bem. Tá? Ele tem as limitações dele que o Steve Rogers não tinha, mas ele também tem o estilo dele. Né? Ele tem as qualidades dele também. Então, de repente, ele não tem um soro do super soldado, e o próprio Sam Wilson traz isso à tona durante o filme. Né? Ele fala, porra, eu deveria ter tomado aquele negócio, que agora eu não estaria passando por isso. Mas, em compensação, pelo fato de ser um cara que tem que se esforçar, que tem de ir além dos seus limites, ele acaba tendo uma outra visão para resolver outros tipos de problema. Então eu acho que é um personagem que se mantém bem interessante, ele passa essa mensagem de autoafirmação, né, não necessariamente em busca de aprovação, tá, mas de reconhecimento, e eu acho que funciona. E aí eu só espero que para os próximos filmes isso não continue, tá, que esse discurso tenha ficado por aqui, senão fica realmente essa coisa meio piegas, meio chorona, meio vitimista, que eu acho que não combina. Nós temos que ter realmente agora o Capitão América seguro de si, tá? E que não tem que ficar respondendo muito questionamento, não. E sobre essa parte dos personagens, né, vale falar aqui uma menção honrosa para a participação do Bucky, que me surpreendeu. Eu não esperava o Bucky nesse filme, pelo menos naquela cena, né? Ainda mais com essa indicação de que ele é um candidato político, né? Acho que é deputado, se eu não me engano. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo no MCU que a gente não sabe? Né? Isso deixa uma grande expectativa para Thunderbolts, tá? A Marvel não fez isso à toa, não. Quero ver o futuro do Bucky aí. Tá, Thiago, beleza. Você falou do roteiro, da história, dos personagens, das motivações, mas e a pancadaria, né? E os efeitos especiais? Ficaram maneiros? Olha, eu vou dizer para vocês que aquelas notícias sobre alguns retoques, né, algumas refilmagens, aquilo me deu uma certa preocupação também. Apesar de que é algo normal em Hollywood, tá, gente? Vários filmes passam por isso. Mas parece que o filme do Capitão América precisou realmente de algo mais. Eu não sei o que tinha para corrigir exatamente, mas seja lá o que for, funcionou na maioria dos casos, tá? Os efeitos do Capitão América estão bacanas, tá? Eu não achei assim, necessariamente ruim. Aqueles frames que a gente viu pela internet nos últimos dias, aqueles GIFs que foram retirados dos trailers, né? É lógico, não condizem com o filme, tá? Os efeitos do filme estão muito melhores que os efeitos do trailer. Isso eu falo para vocês sem sombra de dúvida. Então, seja lá o que a Marvel fez em relação a isso, funcionou bem. Para não dizer assim que estava tudo perfeito, o Hulk estava legal, tá? Não está ainda necessariamente caprichoso como a gente viu em obras passadas, né? em outros filmes dos Vingadores, mas também não tá, sei lá, uma coisa esquisita como aquilo que a gente viu lá na série da She-Hulk, tá? A gente viu que deu uma melhorada ali, os caras conseguiram fazer um Hulk aceitável. Eu acho que funcionou. O líder é um personagem que ele funciona bem no escuro, nas sombras, né? A questão dos olhos dele serem incandescentes e tal. Isso funciona bem. Agora, a cena que ele apareceu à luz do dia estava horrível.
né? Não tinha contraste nenhum, a luz não refletia no personagem. Cara, assim, ficou muito esquisito. Parece edição feita no CapCut, assim, que você pegou o personagem e chapou ele na imagem, tá? Assim como algumas cenas de chroma key, aquela cena da luta lá nas cerejeiras em Washington, meu Deus do céu, cara, chroma key horroroso, tá? Até filtro de celular faz umas coisas melhores do que aquilo ali, gente. Mas no geral, tá? No geral, foram efeitos assim, nada muito escabroso, como algumas coisas que a Marvel apresentou nos últimos tempos, mas também, né, aceitável, vai, deu para passar. E as cenas de ação acho que funcionam bem. O Sam, ele é um personagem que, né, como a gente falou, pelo fato dele não ter o soro do super soldado, ele tem limitações, mas ele também usa outros recursos, né? A forma como ele utiliza os drones do Asa Vermelha é muito interessante. Então ele é um personagem muito mais tático, ele está muito mais à vontade com o escudo. Você vê que ele usa o escudo de maneira mais acrobática do que o Steve. Os combates aéreos são fantásticos, né? Ele realmente é um cara que domina o ar. Enfrentar o Sam Wilson no ar é difícil, tá? Ele sai na porrada, ele se defende, ele ataca com escudo, ele ataca com as asas, ele usa muitas asas o tempo todo, lembrando que eles são de tecnologia wakandana, então dá diversos recursos, né? Diversos benefícios para ele, então ele faz isso muito bem. Eu só não curti algumas coreografias de solo, tá? Algumas lutas ali, a maioria das cenas de ação que ele não tá no ar acontece em ambientes fechados, uma coisa meio claustrofóbica, ficou um pouco truncada algumas coreografias de luta, na minha opinião, tá? Porque, como eu disse, o Sam ele é um cara mais leve, ele é um cara mais ágil, então necessariamente ele precisaria de mais espaço. Tentaram fazer ali algumas cenas, como a cena do laboratório, onde tem um monte de gente em cima deles, que me lembrou um pouco a cena do elevador lá no filme do Capitão América 2, Soldado Invernal, e não funcionou, sabe? Fica confuso, enfim, parece briga em bloco de carnaval, sabe? Não, muito feio, tá? Não gostei muito não. Então assim, gente, considerações finais, tá? Capitão América, Admirável Mundo Novo. Ele é um filme que ele entregou tudo aquilo que ele prometeu, tá? Ele não criou nenhuma expectativa que não tenha sido atendida. Teve política, teve Hulk vermelho, teve Sam Wilson usando outros uniformes, teve a questão bem explorada da Ilha Celestial. Tudo que ele se comprometeu, ele apresentou. Não deixou assim teorias mirabolantes, nem nada disso. Tá? Tudo que estava ali foi bem apresentado, foi bem estruturado. Ele não é necessariamente um filme super marcante e emocionante, tá? Não tem nenhuma cena que talvez você diga assim, nossa, essa aqui entrou pro hall das grandes cenas do MCU, sabe? Não, né? Mas também ele tá longe de ser algumas bombas que a Marvel lançou nos últimos anos, cara. Ele é um feijão com arroz bem feito, sabe? Bem temperado, bem servido, né? Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu, né? Ser um filme de um Capitão América que não é o Steve Rogers, tentando mostrar pra gente uma estrutura para um novo mundo, para uma nova Marvel, para uma nova proposta, sabe? Então eu acho que a palavra novo é o que define esse filme. Então achei honesto, tá? Só posso dizer, ele é um filme honesto. Não é necessariamente marcante, estonteante, mas é um filme bacana para você assistir, tá? Ali no nível, tá? Médio para bom da grande parte dos filmes da Marvel. Agora, é inquestionável de que ele será um filme fundamental para o futuro, já que ele, como eu disse, ele fundamenta, né? Ele traz diversas questões que podem ser melhor abordadas e principalmente também essa coisa da cena pós-crédito do líder mencionando o multiverso, né? Lembrando, gente, que para nós, público, né, que acompanhamos os filmes, todo mundo já sabe do que se trata o multiverso, mas esse ainda não é um tema conhecido, né? Pelo menos no meu entendimento, não é algo reconhecido pela população no MCU, tá? Ninguém nunca, sei lá, foi no jornal, né? Você não vê, sei lá, o JJ Jameson falando sobre multiverso ali
pro grande público. Então, o líder comentando aquilo ali, porque ele fez cálculos, né, e ele sabe de outros, né? Que outros exatamente ele está falando? Outros vilões, outros heróis, outras variantes? Do que ele está falando? Então, deixa ali uma certa pulguinha atrás da orelha. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa análise aqui de Capitão América 4, né? Ou Capitão América somente. Admirável Mundo Novo. Como eu disse, a gente sempre tenta fazer a análise mais honesta possível, tá? Pontos positivos e negativos. Eu não sou de dar nota. Eu acho esse negócio de nota muito... assim, cada um faz o que quiser, tá? Do seu conteúdo. Mas eu acho muito limitador. Mas se eu fosse dar uma nota para esse filme de 1 a 10, eu daria um 7, cara. Sabe? Passou de ano, tranquilo, dá pra ver, dá pra se divertir. Se você tiver boa vontade, sabe? Eu acho que isso é importante também. A gente tem que sentar pra assistir os filmes e assim, o que for bom, você vai curtir. O que for ruim, você vai falar, né? Você tem todo o direito de criticar. Agora, quando a pessoa já vai na intenção de não gostar, porque tá com algum ranço, tá com alguma coisa, aí é complicado, cara, né? Isso serve pra filme, isso serve pra série, pra livro, pra jogo, pra qualquer coisa, tá? Se você já vai na intenção de não curtir, né? Se você já vai com aquela coisa de que, eu sei que vai ser uma merda, mas eu vou assistir, não vá, sabe? Eu acho que é um desserviço que você faz consigo mesmo, sabe? Eu acho que... Enfim, não vejo muito propósito nisso, mas cada um é o senhor da sua razão. Se quero saber a sua opinião, deixe nos comentários aí o que vocês acharam do filme, tá legal? Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. E se você acha que a gente merece, se inscreva no canal aí, que nos apoia e nos incentiva bastante. Falaremos ainda muito de Capitão América e das coisas que esse filme traz pro MCU aqui no canal, beleza? Fiquem ligados por aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!